Gravando. Bom dia a todos e todas aqui presentes e aqueles que nos ouvem, nos assistem. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara Julgadora do dia 19 de junho de 2024. Temos sustentações orais e temos também aqui a nossa pauta, né? Vamos dar início à pauta pela sequência, então, da pauta com sustentações orais. Então, o primeiro processo é da Diageo Brasil, o auto 4.101.123. O nosso relator é o doutor Rubens de Oliveira Neves. Então, doutor Rubens, por favor, o seu relatório. E a doutora Bruna está presente, eu vou gravar a sustentação oral. Tá certo, obrigado, presidente. Sim. Bom dia a todos. Eu vou apresentar um breve resumo do fato, passo a palavra para a doutora Bruna e, enquanto isso, eu registro o voto no sistema, porque não foi preciso fazer antes, tá bom? Esse caso aqui é a Operação Catástrofe, tá bom? Aquela situação, eu não sei se os senhores conhecem bem essa operação. Eu vou explicar porque ela serve para o processo seguinte também, tá? Então vale a pena a gente expor aqui. Bom, esse senhor Flávio Teixeira, da Costa, segundo apurado pelo fisco, ele montou um esquema de fraude fiscal estruturada daquela época em que os estados ainda não tinham um acordo para ICMS-ST. Então, seguinte, esse senhor montou empresas em outro estado, tá bom? E adquiria mercadoria da indústria paulista sujeita à substituição tributária. E essas mercadorias, então, eram remetidas para essas empresas que ele constituía em outros estados, pagando apenas a alíquota interestadual, né? E aí, esse senhor providenciava o retorno das mercadorias, retorno físico das mercadorias ao Estado paulista. E ele montou, então, constituiu empresas simuladas, tá bom? Que seriam os adquirentes aqui no Estado de São Paulo. E ele também tinha empresas reais, que funcionavam, ambas atacadistas, tá bom? Então, essa empresa de outro estado remetia a mercadoria de volta para o Estado de São Paulo, emitindo uma nota fiscal para esse atacadista simulado, tá bom? Que seria o responsável por recolher o ICMS-ST nos termos do 426A. Evidentemente que não recolhia, e esse simulado, então, emitia uma nota fiscal para o atacadista real, tá bom? A mercadoria fisicamente seguia do outro estado diretamente para esse atacadista real, porque o do meio era simulado. Então, esse atacadista, que no caso aqui é a Pontual Center, ele recebia mercadoria com nota fiscal inidônea, como se o imposto ST já tivesse sido pago, e vendia para os varejistas, né? Esse senhor Flávio Teixeira armou esse esquema e ele comprava de várias indústrias paulistas, tá certo? E o fisco, então, optou, né, apurado a fraude, por autuar a indústria, né, ao invés de autuar esse atacadista final aqui, acusando-a de desclassificando as operações interestaduais nos termos do 84A, do artigo 84A da Lei 6374, para considerá-las internas, de forma a poder exigir da indústria o complemento do ICMS da operação própria, né, que ele destacou 7, provavelmente seria 18 aqui, e cobrando dela também o ICMS-ST, né, que a operação interna teria que ser recolhida. Situação polêmica, obviamente, né, e esse é o panorama aí, tanto desse processo da Diageo como da Kimberly. O panorama é o mesmo. Então, essa é a situação, senhores. Eu vou registrando o voto aqui enquanto a doutora Bruna faz a sustentação dela. Sim. Obrigada, doutor Rubens. Só quero perguntar para a doutora Bruna
vai fazer sustentação oral da Diageo e do Isso. Dr. Flávio também? Não, apenas da Diageo, presidente. Apenas da Diageo, o doutor Flávio, quer dizer, o seu Flávio não tem advogado presente, né? Me parece, porque aparece aqui para ele fazer sustentação oral, não tem advogado. Então, por favor, com a palavra, doutora Bruna. Muito obrigada, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o nobre relator. Também agradeço pela leitura do relatório. A Operação Catarse, ela é uma operação que é conhecida aqui, né, do tribunal, e esse caso, excelências, a autuação, a gente já está, eu já estou, assim, estamos no segundo recurso ordinário. E por que isso? Porque a 14ª Câmara, ela entendeu que deveria ser realizada, então, uma diligência pela própria fiscalização, porque como o doutor Rubens expôs muito bem, a gente está aqui diante de uma acusação fiscal de que a Diageo, ela seria conhecedora dessa fraude estruturada que foi realizada pela empresa F mais Par. E o que é importante observar nesse caso é que a gente está diante de uma acusação fiscal que foi fundamentada no artigo 84A da Lei de São Paulo, e que esse artigo, de fato, ele autoriza ao fisco paulista que ele desconsidere os negócios jurídicos que são realizados, mas em razão do quê? Da comprovação de que se está diante de uma operação, de fato, fraudulenta ou simulada. Ou seja, o que a fiscalização deveria comprovar, nesse caso, é que a Diageo, ela era conhecedora dessa fraude e que a Diageo participou e que ela quis participar dessa fraude justamente para se beneficiar. Só que, quando se analisa o relatório fiscal, o relatório circunstanciado, o que se observa com muita facilidade é que, de fato, foi comprovado pela fiscalização que existiu uma fraude entre a empresa F mais Par, que eles denominam no relatório fiscal como empresa do grupo B, e as empresas consideradas como laranja e atacadistas, que são as empresas do grupo C, que seriam as laranjas aqui do estado de São Paulo, e as empresas do grupo D, que seriam as reais adquirentes desta mercadoria. Então, essa fraude, ela foi devidamente comprovada pelo Estado de São Paulo, não existem dúvidas em relação a isso. Então, a mercadoria saía do Estado de São Paulo, que eram comercializadas, vendidas pelas indústrias, para a empresa F mais Par, e aqui no caso do Diageo, a F mais Par localizada no estado do Tocantins, mas também tiveram outras situações da F mais Par localizada, por exemplo, no estado do Espírito Santo, em que se tem protocolos e benefícios fiscais, e essa mesma mercadoria, voltaria ao estado de São Paulo para ser, então, aqui vendida. Então, o que o fisco paulista compreendeu nessa situação? Olha, se está diante aqui de uma operação interna, e não de uma operação interestadual, como foi comprovado aqui, enfim, né, como foi atestado na documentação fiscal. Entretanto, excelências, não foi comprovado, e esse é um ponto elementar, pelo menos, dessa acusação, a própria materialidade em relação à Diageo. Então, essa prova em relação à Diageo, ela não existe no processo. A fiscalização só comprova a fraude em relação à F mais Par e às empresas do grupo D. E por essa razão que a recorrente teve a preocupação, desde a impugnação, de demonstrar, olha, eu não era conhecedora dessa operação, não tinha conhecimento, não teria como ter conhecimento dessa operação. Só que a fiscalização, ela traz pontos para tentar construir, então, a história, com o devido respeito, para acusar as indústrias, e dentre elas, a recorrente, para dizer, olha, essa operação, essas mercadorias, elas são, essa fraude, ela era estruturada desde o ano de 2010, com a empresa paulistana, que não tem nada a ver com a acusação fiscal aqui, porque aqui a gente está em operações com a F mais Par, e essas mercadorias antes, elas nem saíam do estado em 2010, e agora elas saem, restou comprovado que elas saem do estado a partir de então, né, depois do período de 2010, para tentar, então, embutir ou construir a história de que essas empresas, as indústrias, teriam conhecimento de que essa operação era realizada. Só que quando a operação é realizada com a F mais Par e a mercadoria ela é entregue para a F mais Par, que é o que a Diageo comprovou no processo, ela não tem mais qualquer responsabilidade em relação a essa operação e tampouco ela poderia ter conhecimento de que essas mercadorias retornariam para o estado de São Paulo, porque era uma operação realizada pela F mais Par diretamente,
com essas empresas que eram tidas como empresas laranjas, que é do grupo C, até que chegasse às empresas do grupo D. Então, o que a recorrente fez? De qualquer forma, mesmo não havendo essa materialidade comprovada, que por si só já seria apenas suficiente para cancelar o auto de infração em relação a Diageo, ela trouxe nos autos toda a documentação que comprova que a operação efetivamente ocorreu, para justamente comprovar o quê? A única prova que ela consegue fazer que é da sua boa-fé. Então, a recorrente, ela contratou, inclusive, laudo da UI, para que analisasse toda essa documentação, e aqui a gente está falando de operações que foram realizadas entre o período de 2013 e 2014, para que, então, a UI pudesse verificar toda a idoneidade dessa documentação. E comprovou o efetivo pagamento pela F+Par, comprovou o transporte da mercadoria e a entrega da mercadoria na F+Par, os pedidos de compra que eram efetuados diretamente pela F+Par, que eram emitidos boletos para a F+Par, para que fossem efetivados os pagamentos, e mais importante, que não tinha benefício econômico para a Diageo em relação a essa operação, muito mesmo, e muito porque, até por uma questão simples, a Diageo, o atacadista que vende essas mercadorias a um preço inferior, que é o que a fiscalização está alegando, ele é concorrente da Diageo. Então, qual é o benefício ou o interesse que a recorrente poderia ter nesse caso para que essas mercadorias, então, fossem vendidas, né, que fosse uma operação interna, que elas fossem revendidas a um preço menor, quando a própria Diageo sairia prejudicada nessa operação. Pois bem, aí o que aconteceu é que a delegacia proferiu uma decisão sem analisar essa documentação. Quando os autos eles foram remetidos a este egrégio tribunal, a 14ª Câmara, então, olhou para essa situação e os fundamentos que foram suscitados pela recorrente e determinou a realização de uma diligência pela fiscalização, no âmbito do próprio tribunal, para que, principalmente, ficasse comprovado pela fiscalização a materialidade em relação à Diageo. Falou, olha, comprove que a Diageo sabia que essa operação foi realizada e comprove que ela não trouxe documentos suficientes para testar a sua boa-fé. A fiscalização, de uma forma até, enfim, contraditória, falou, olha, eu comprovo que a Diageo, ela conseguiu aqui demonstrar que as operações com F+Par ocorreram, mas isso não é suficiente para afastar a acusação fiscal, porque não é suficiente a questão da boa-fé, porque a boa-fé não importa. Entretanto, antes que a 14ª Câmara pudesse analisar, os autos foram remetidos para a 9ª Câmara e, numa análise realizada pela 9ª Câmara, ela entendeu de forma correta que os documentos não foram analisados pela delegacia e que a delegacia deveria, então, fazer essa análise. Pois bem, agora a gente vem, desculpa até me alongar em relação a toda essa história, mas ela é importante, né, até para o recurso ordinário que está sendo julgado na data de hoje. E o que se verifica dessa decisão da delegacia? Que, apesar deste egrégio tribunal ter determinado que fosse realizada a análise de toda a documentação, inclusive do laudo e anexos que foram juntados pela UI, o que se verifica é que essa análise ela foi feita de forma, com todo respeito, equivocada, porque a decisão, ela analisa, por exemplo, ela traz um exemplo de uma nota fiscal do processo, que foi uma dentre as 82 que foram autuadas, que foi a primeira nota fiscal, inclusive, e ela diz, olha, eu não verifiquei o pagamento, eu não consigo identificar a correlação do pagamento, eu não consigo verificar se foi a F+Par mesmo que realizou esse pagamento, não tem aqui a comprovação da instituição bancária, que teria sido realizado o pagamento, e ela entende, de uma forma geral, que não teria sido comprovado, que não tem documentação nos autos, para que se ateste a boa-fé da recorrente. Entretanto, excelências, quando se verifica, e aí a recorrente teve esse cuidado em trazer no recurso ordinário, quando se analisa os documentos que foram juntados pela própria UI, é possível verificar o pagamento dessa nota fiscal, o qual ele era realizado com pagamento de outras notas fiscais para que se chegasse no valor que aparece ali nos extratos bancários e ao valor que a F+Par pagou. Por quê? Porque isso é comum, né? Na operação do dia a dia, as empresas recebem o pagamento de várias notas fiscais juntas e atreladas, e por isso que ela teve o cuidado de contratar a UI, porque se trata mesmo de uma documentação volumosa e para já trazer esse trabalho já muito mais já detalhado, né, para facilitar a análise do julgador. Entretanto, essa verificação ela não foi feita. Então, a recorrente traz no recurso ordinário a comprovação de que se
tivessem sido analisados os documentos do processo, o doutor julgador teria verificado que o pagamento foi realizado. Então, esse é um ponto bem importante da decisão, porque ele comprova a boa-fé da recorrente e que não foi objeto de uma análise específica do julgador. Além disso, o julgador ele traz outros pontos, não traz uma individualização de conduta em relação à recorrente, se foi comprovado ou não a materialidade da acusação fiscal em relação à recorrente, que não foi, e bem como ele se limita a referendar o relatório circunstanciado, que, olha, existiu uma fraude. Sim, a fraude ela está comprovada, mas não em relação à recorrente. Então, o ponto elementar do recurso, excelências, a gente traz a questão da nulidade de novo da decisão da delegacia, mas, assim, fato é que toda essa documentação, ela está no processo, ela está juntada com o relatório da UI, né, lógico que é um relatório de uma empresa de auditoria, mas que ele comprova pelos anexos toda essa documentação robusta e para demonstrar que, de fato, a Diageo fez a operação, ela realizou a venda para a F mais Par, mas ela não pode ser responsabilizada por eventuais irregularidades que foram cometidas pela F mais Par e não pela Diageo, porque isso não está provado nos autos. Então, excelências, até para não me alongar, a gente traz, a recorrente traz outros fundamentos no seu recurso ordinário, que é a própria nulidade do auto de infração também pela ausência da comprovação da materialidade pela fiscalização, por questões da comprovação da boa-fé e também, como bem já trazido e exposto pelo Dr. Rubens, a própria questão que, pelo artigo 426A do Regulamento CMS São Paulo, se alguém deveria ter sido responsabilizado pela cobrança do CMS-ST, seria aqui o atacadista, que foi quem recebeu a mercadoria dentro, a mercadoria dentro do Estado de São Paulo, mas ele não foi responsabilizado, tendo sido apenas, no caso, ele foi responsabilizado solidariamente, mas não como autuado principal, que é o caso da recorrente. Eu gostaria, até para não me alongar um pouco em relação aqui às minhas razões, gostaria de agradecer e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Obrigada. Obrigada, doutora Bruna. Doutor Rubens. Sim, obrigado, doutora Bruna. Vou passar aqui diretamente ao voto, então. Como exposto, né, trata-se ainda de acusação de falta de pagamento do complemento do CMS próprio e da totalidade do CMS-ST em saídas interestaduais promovidas pelo autuado, desconsideradas pelo fisco em face do esquema de fraude fiscal estruturada apurada através da Operação Catarse. Inicialmente, eu afasto as alegações de nulidade da decisão recorrida, que já foi anteriormente anulada por falta de análise das provas apresentadas em defesa. Ainda que se verifique que a análise desse conjunto probatório poderia ter sido realizada de uma forma mais aprofundada, a decisão recorrida contém os elementos mínimos necessários para a sua validade. A fraude já amplamente conhecida foi articulada por Flávio Teixeira da Costa. Bom, isso já foi exposto aqui, eu não vou me alongar a isso, como é que a fraude era realizada, tá bom? Então, em suma, né, as empresas do grupo, a operação dividiu as empresas em 4 grupos. O grupo A, a indústria paulista, e várias indústrias, né, Kimberley, 3M, a Diageo, etc, etc. O grupo B são os estabelecimentos constituídos em outros estados, nesse processo a F mais Par. O grupo C são aqueles simulados, tá, que no papel receberiam a mercadoria na entrada do Estado paulista, e o grupo D são empresas que atuam de fato, que recebiam de fato a mercadoria e a revendiam. O fiscal atuante diz o seguinte: as empresas do grupo D recebem os produtos sem o ICMS-ST e também assim os revendem a varejistas paulistas. Desta forma, os produtos chegam à ponta da cadeia sem o regular recolhimento dos impostos aos cofres públicos, locupletando irregularmente os beneficiários envolvidos, especialmente A e D, ou seja, as pontas, né? A indústria e o final. Então, nesse ponto, eu entendo que a acusação fiscal não procede, não há elementos que comprovem que o autuado tenha auferido qualquer benefício tributário ou financeiro com a fraude e não há elementos que comprovem sua participação no esquema. A princípio, seria indiferente para o autuado, em termos tributários, dar saída de mercadoria em operações internas ou interestaduais, porque quem arca com o valor do imposto é quem está adquirindo a mercadoria, certo? O autuado apenas repassa isso ao fisco. Não há notícias que as condições do negócio ou o preço das mercadorias vendidas para a F mais Par fosse diferente daqueles usualmente realizados pela Diageo aos seus demais clientes.
Quem de fato se beneficiou da evasão fiscal foi Flávio Teixeira da Costa e as empresas por ele controladas, pois estas davam saída em mercadoria aos varejistas sem o prévio recolhimento do ICMS-ST. Assim, Flávio Teixeira da Costa embolsou integralmente o valor do imposto sonegado ao erário. Toda a fraude apurada pelo fisco foi praticada por Flávio Teixeira da Costa, que constituiu as empresas situadas em outros estados, constituiu os atacadistas simulados e os atacadistas reais. Ele era o dono, era o capo de tutti. Mas por que, então, esse AIM foi direcionado ao autuado? Vejamos o que expõe a acusação fiscal, as folhas 1. As vendas consideradas nesse AIM foram efetuadas com emissão por parte do infrator acima qualificado das notas fiscais 1. Notas fiscais 1 são aquelas emitidas pelas empresas A, tá? Consignando as operações como sendo de vendas interestaduais. Entretanto, conforme o relatório circunstanciado e demais provas, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que o que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar das notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo de vendas interestaduais. Mas as mercadorias foram remetidas para um estabelecimento situado em outro estado, tá bom? Então, assim, operação interestadual simulada, quando tem um documento fiscal indicando um estabelecimento em outro estado, o caminhão vai e entrega aqui no estado de São Paulo. Isso é uma operação interestadual simulada, né? Então, o fiscal expõe às folhas 11 que a análise dos documentos fiscais emitidos posteriormente às vendas das empresas paulistas por F mais Par e Paulistana indicou que os produtos teriam voltado ao estado de São Paulo em retornos integrais. Tais documentos fiscais de retorno apresentaram exatamente as mesmas quantidades e discriminações de produtos sem excessos ou faltas. Pois bem, então, voltando ao voto, o fiscal afirma que as mercadorias remetidas pelo autuado retornaram ao estado paulista. Então, se elas retornaram, necessariamente saíram, né, do território paulista. Então, não houve simulação nas operações de vendas interestaduais praticadas pelo autuado. O auditor ainda expõe que, considerando a fraude estruturada, pode-se dizer que todos os atores indicados concorrem nesse sentido, são responsáveis pela sonegação, considerada a capacidade econômica e consequente ineficácia de cobrança e execução. O que o fisco não deve fazer é cobrar dos intermediários interpostos, normalmente das empresas C, de propriedade de Demerval. Esse Demerval era um laranja do Flávio, tá? Porque, conforme indicado a seguir, essas empresas foram interpostas para que contra elas fossem constituídas irrecuperáveis créditos tributários. Ok. É compreensível que o fisco procure direcionar as ações fiscais para quem possua capacidade econômica para arcar com débito fiscal, né? Mas há que se observar os parâmetros legais e a subsunção dos fatos à norma supostamente infringida, né? Você não pode simplesmente pegar, ó, vamos ali, porque esse tem o dinheiro, né? Os ilícitos apurados pelo fisco ocorreram no retorno das mercadorias ao Estado paulista, na saída da mercadoria do estabelecimento da F mais Par, indicando como destinatários os atacadistas de existência simulada. Os relatórios fiscais expõem que, conforme relatório anexo, no que diz respeito às vendas para Tocantins, as diligências não comprovaram inequivocamente a não circulação de mercadoria por aquele estado. E caso essa hipótese tenha sido verificada, por certo, não houve descarga ou armazenamento, consideradas as dimensões do estabelecimento. Então, o autuado remeteu mercadoria em saídas interestaduais com destino a um estabelecimento que se encontrava em situação regular perante o fisco daquele estado e recolheu o imposto devido a operações de saída tributadas que não eram simuladas, mas reais, concretas e irregulares. O fisco não encontrou elementos que fundamentassem a hipótese da não circulação das mercadorias em Tocantins, questionando apenas a capacidade de armazenamento da mercadoria no estabelecimento da F mais Par naquele estado, aspecto este que está fora do alcance da alçada do autuado. O relatório decorrente das diligências fiscais levadas a cabo em Palmas, Tocantins, expõe a visita dos fiscais ao local onde estava instalada a FM mais Par. O CNPJ dessa empresa foi baixado em 2016, sua inscrição estadual foi suspensa de ofício em 2015, as operações ocorreram no final de 2013 e até junho de 2014.
A segunda acusação fiscal, as operações interestaduais deveriam ser descaracterizadas, segundo o parágrafo 4º do artigo 264 do RICMS, que diz o seguinte: salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva por substituição tributária a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto da mercadoria destinada a estabelecimento situado em outro estado. Parágrafo 4º. Na ocorrência de qualquer saída ou evento que descaracterizar a situação prevista nos incisos, o imposto relativo à substituição tributária será exigido do remetente, podendo exigido do destinatário. Mas a fraude estruturada coordenada por Flávio Teixeira ocorreu no retorno da mercadoria e não pode ser, a meu ver, pretexto para se desconsiderar a situação prevista no inciso 5º acima, né, que diz o seguinte: estabelecimento situado em outro estado, porque a mercadoria remetida pelo autuado foi fisicamente escrevi mal, remetida ao estabelecimento situado em outro estado, que adquiriu. Não há indícios que as operações interestaduais não tenham ocorrido. Não há base legal para descaracterizar com fundamento no artigo 84A da Lei nº 6374. Diz o seguinte: a autoridade fiscal pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do imposto ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Aqui eu ressalto que essa norma é plenamente eficaz, sendo defesa ao órgão de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei válida. A suposta necessidade de regulamentação desse artigo legal se trata de um ponto de vista defendido pelo autuado, mas não afasta de forma alguma a aplicação da norma em casos em que se verifiquem as condições ali dispostas. Aqui, cabe uma análise, então, visando apurar a suposição dos fatos à norma em exame. O autuado participou da fraude, ou pelo menos tinha ciência da sua ocorrência, e não há elementos no processo que sustentem essa hipótese. O fiscal autuante diz o seguinte: ainda que a defendente comprovasse a regularidade de todas as operações com a apresentação do kit boa-fé, nas palavras dele, aceito pelo Poder Judiciário para comprovar a boa-fé do contribuinte que realiza crédito indevido com base no documento inidôneo, no presente lançamento, tal kit não socorre a autuada. O próprio fato de a defendente apresentar a comprovação para algumas operações e outras não já mostra sua infidelidade no cumprimento das obrigações tributárias. Agora, o ponto importante. Entretanto, o que pesa mesmo contra a autuada é o esquema fraudulento desmantelado pelo fisco, no qual foi demonstrado que o ICMS deixou de ser recolhido e que a autuada atua como principal responsável por essa sonegação. É difícil entender isso, né? Visto que foi quem promoveu a saída de produtos sujeitos à substituição tributária. Assim deve responder pela presente exigência. Voltando ao meu voto. Então, nas palavras do fiscal atuante, não socorreria a autuada a comprovação de sua boa-fé, pois o que pesa contra ele são os atos posteriores praticados por terceiros, e que o autuado teria atuado como principal responsável pela sonegação, ainda que dela não tenha se beneficiado. De fato, é difícil extrair coerência dessas afirmações. Além disso, a acusação fiscal inverte o ônus da prova ao afirmar que caberia ao autuado comprovar a ausência de envolvimento em forte esquema de sonegação. Ou seja, a acusação fiscal assume que, se o autuado não comprovar sua boa-fé, seu dolo é presumido. E não atende aos princípios básicos da legislação penal, pois caberia ao fisco comprovar esse dolo para aplicar o 84A da Lei 6374, certo? Pois bem, os elementos juntados na instrução que sustentariam a hipótese da culpa da Diagel se referem a aspectos relacionados ao pagamento pela mercadoria vendida. Ocorre que, ao contrário das acusações de crédito indevido, onde o adquirente tem o controle a respeito da forma com que vai pagar e a quem vai pagar pela mercadoria adquirida, o mesmo não ocorre com o vendedor, pois, emitido o boleto, esse vendedor não tem como interferir na forma com que esse boleto será pago e não pode arbitrar quem irá pagá-lo. E, por fim, o fisco afirma que cabe à autuada comprovar sua boa-fé, mas, ao mesmo tempo, afirma que a apresentação do kit boa-fé relativamente a algumas operações em nada ajuda a defendente, porque as acusações em foco não dizem respeito a crédito indevido do imposto, mas a falta de pagamento do imposto. Mas o fisco ele não consegue justificar o direcionamento do AIM à Diagel e não ao atacadista pontual Centro de Distribuição e Logística do Produto, que praticou as infrações ao receber as mercadorias diretamente de outros estados, acompanhadas de notas fiscais inidôneas emitidas por estabelecimentos simulados, sonegando os impostos devidos ao Estado paulista.
Essa questão foi objeto de um dos acordos anteriores desse processo, proferido na 14ª Câmara Julgadora, que converteu o processo em diligência ao fiscal atuante em busca desses esclarecimentos, né? Eu não vou ler aqui o trecho do acordo, o que ele pede a diligência, né? Mas o fiscal responde: olha, em que pese a recorrente ter comprovado as transações financeiras com a empresa situada em Palmas e também com a transportadora, diante das normas dispostas no artigo 84A, entende essa fiscalização que a alegada boa-fé da recorrente não seria causa suficiente para afastar as exigências fiscais. É importante considerar que a boa-fé da súmula 509 refere-se à situação distinta, de crédito indevido, etc, etc. Não pode a recorrente alegar que não suspeitou da irregularidade das operações, porque a FM mais par, a razão social dela, não guarda relação com a bebida alcoólica que foi vendida, né? E que esse benefício propiciou vantagem tributária para o autuado, eis que a simulação da operação lhe permitiu realizar o cálculo e recolhimento do semestre mediante aplicação de alíquota inferior à devida, etc, etc. O autuado, em contrapartida, juntou o laudo, folhas TAS acompanhado de documentação probatória, onde apresenta elementos que comprovam os pagamentos das vendas realizadas à F mais par e à transportadora. Nesse ponto, como já exposto, não há justificativa plausível para a autuação em face do autuado. O fiscal afirma que desconsiderou as operações interestaduais nos termos do 84A, que é uma norma que se aplica diante dos fatos praticados com a finalidade, com a intenção, com o desejo de dissimular a ocorrência de fato tirador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos. E, ao mesmo tempo, o fiscal afirma que a boa-fé é diferente nesse processo, né? O que não faz o menor sentido. Se não há provas de dolo por parte do autuado e esse apresenta provas de sua boa-fé, não se pode afirmar que ele praticou atos com o objetivo de dissimular a ocorrência do fato gerador do imposto, não havendo assim sustentação jurídica para a aplicação do 84A da Lei 6374, restando assim intacta a natureza interestadual das vendas praticadas pelo autuado, tendo como destinatária a F mais par. Pelo que foi exposto, entendo que o autuado não infringiu a legislação tributária e não há qualquer elemento que sustente a hipótese de que ele já tenha participado da fraude ou sequer teria conhecimento de sua ocorrência. Como o autuado não infringiu a legislação tributária, não há nem indícios de que tenha participado ou tivesse conhecimento da fraude, não há fundamento legal para descaracterizar as vendas interestaduais pela aplicação do 84A, nem para se exigir um imposto posteriormente sonegado por Flávio Teixeira da Costa e suas empresas. Dessa forma, dou provimento ao recurso originário do autuado para cancelar o AIM e deixo de conhecer do recurso originário dos responsáveis solidários pela perda de seu objeto. Esse é o voto, senhores. Ok, obrigada, doutor Rubens. Então, os debates estão abertos. Senhora presidente, eu só gostaria de colocar uma manifestação em sessão. Eu leio rapidamente, a não ser que alguém queira pedir vista, aí eu não preciso ler a minha manifestação. Seria o caso, doutor Adolfo? Eu quero pedir vista. Pode ser? Ok. Então tá bom. Eu coloco a minha manifestação na volta e aí a gente conversa com calma. Pode ser? Sim, pode pedir vista, doutor Adolfo. Aqui. Então, o processo sai em vista para o doutor Adolfo Bergamini, doutora Bruna, tá? E volta numa próxima sessão, e a representação fiscal também, após isso, coloca a sua manifestação, tá? Senão vai sair, né? Vai sumir. Não, perfeito, Muito presidente. obrigada. Obrigada a todos, um excelente dia. Boa sessão. Obrigada. Obrigada. Então, nesse caso do auto 4.101.123 da Diageo, encerrando aqui o julgamento em vista, saindo em vista para o doutor Adolfo Bergamini, e vamos continuar, temos mais uma sustentação oral.
Doutor Silvio está presente, né? Então, vamos agora ao auto 401-2061, da Kimberly Clark. Doutor Rubens também é o relator. O doutor Silvio vai fazer sustentação oral. Vou registrar aqui a sustentação oral e iniciar os debates. Tem também o recurso, o doutor Silvio está pela Kimberly apenas? Só pela Kimberly. Só pela Kimberly. Tem da Login Logística, nesse não há, então, advogado presente, né? Me parece que não, só confirmando aí. Então, solicitante ausente. Então, doutor Rubens, com a palavra, por favor, para o seu relato. Senhora presidente, doutor Silvio, o processo é idêntico e as minhas conclusões também. Nesse caso, apenas uma questão de fato, parece que alguns pagamentos das mercadorias foram feitos pela Login, tá? O que, na minha opinião, não é fato que justifique assumir que o autuado tenha praticado atos com dolo, visando dissimular a ocorrência de fato gerador, e as minhas conclusões são as mesmas, é exatamente a mesma construção e a mesma conclusão. Eu só vou editar o relato aqui para uma questão formal, mas eu já estou fazendo isso. Aí o doutor Silvio vê, se o doutor Bergami pediu vista naquele, deve pedir nesse também. Aí o doutor Silvio avalia aí o que seria mais conveniente para ele, né? Em relação ao dia que ele vai fazer a sustentação oral. Se eu pergunto, o doutor Adolfo pretende pedir vista, porque aí a gente já deixa a opção para o doutor Silvio. Pretendo. Também pretende pedir vista, né? Doutor Silvio, eu até gravei como sustentação oral realizada, né? Mas se eu ficar à vontade, vai sair em vista? Se eu quiser fazer a sustentação oral posteriormente, né? Quando retornada a vista, aí fica essa opção, né? Para ser feita posteriormente. Tá. Eu até modifico aqui, né? Se vai ser realizado ou não. Pois não, por favor. Senhora presidente, senhor relator, pelo que eu entendi, então, é que eu também não quero estender a sessão e entediá-los com a Operação Catarse mais uma vez. Pelo que eu entendi, o voto do Dr. Rubens, ele dá provimento ao recurso ordinário e sai em vista com o Dr. Adolfo, é isso? A proposta minha é o cancelamento da auto-infração por ilegitimidade passiva, mas ainda haverá vista do doutor Adolfo e a votação na próxima sessão, né? Tá bom. Nesses termos, senhor relator, senhora presidente, doutor Adolfo, eu vou resguardar para fazer a sustentação oral quando do retorno, né? E se me permitem, eu só quero fazer 2 apontamentos. Neste caso da Kimberly, a diferença em relação à primeira é que foi para o Espírito Santo, tá? E a diferença em relação ao primeiro da Diageo é que neste o relatório B, né, da F mais Par localizou a empresa lá. Mas são as principais diferenças em relação ao que a doutora Bruna já sustentou. Então, senhora doutora Maria do Rosário, eu gostaria de fazer no retorno e acompanho a pauta. Sim, ok. Eu estou colocando aqui, então, como a sustentação oral adiada, né? Porque, então, saindo em vista, o doutor Adolfo vai pedir vista, o doutor Rubens já registrou o seu voto nesses termos, como ele explicou, então, sai em vista, a representação fiscal também, acho que vai se manifestar, então vai adiar essa... É isso, doutor Pedro, também, né? Então, fica... É isso mesmo, senhora presidente. Obrigado. Isso, né? Também tem essa sustentação oral, essa manifestação posterior. Então, o doutor Adolfo pode pedir aqui a vista. Aí a gente já concede e fica adiada a sustentação oral, quando do retorno. Já pedi. Sim.
Então, a vista está concedida. Então, também esse caso, o auto 4.101.261, da Kimberly Clark, sai em vista para o doutor Adolfo Bergamini e retorna, então, na próxima sessão, sendo adiada a sustentação oral. Obrigado, doutor Silvio. Fica à vontade aí, se quiser permanecer na nossa sessão. Obrigado, é bom revê-los, mas vou deixá-los em paz aqui. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Então, aqui nesse caso, também vamos encerrar o julgamento e passar para a próximo processo de hoje. Então, encerrado por pedido de vista, temos mais uma sustentação oral hoje, que é da Companhia Brasileira de Distribuição, o auto 4.135.405, doutor Vanderlei de Souza está presente para a sustentação oral. O relator é o doutor Flávio Mitsuishi, então vou gravar aqui como realizada, procurador doutor Vanderlei de Souza. Então, doutor Flávio, com a palavra para o seu relato, por favor. Se a senhora puder abrir para mim, vou colocar o processo, colocar o voto. Sim, está aberto, eu estava só gravando a sustentação oral. Obrigado. Bom, o processo está registrado. Vou passar a fazer a leitura aqui do relato para a sustentação oral. Bom, em face da empresa autuada, foi lavrado aí apontando as infrações abaixo, né? Crédito indevido por ICMS a compensar devido a diferenças da portaria CAT 17, tá? O jogador singular julgou procedente as acusações, a autora apresentou recurso ordinário, já passou pela nona Câmara Jogadora, que converteu em diligência, para a autora juntar manifestação e documentos sobre uma planilha que o auditor fiscal juntou posteriormente à lavratura. E a autora atendeu a diligência e agora ele voltou para julgamento. É basicamente isso. Então, doutor Vanderlei, com a palavra para a sustentação oral. Bom dia a todos. Vou tentar ser o mais sucinto possível também aqui na sustentação. Primeiramente, eu queria chamar a atenção que esse caso de Companhia Brasileira de Distribuição, ele trata de um assunto um pouquinho diferente dos casos acho que diversos casos que já passaram aqui por esse tribunal, com relação à questão da portaria CAT 17. Diferentemente desses outros casos em que se discutia ali se o layout da portaria CAT estava correto ou não, se o crédito foi comprovado ou não, o crédito do ressarcimento de ICMS-ST. Aqui a gente está tratando, na verdade, de uma situação em que a própria portaria apresentava um erro na sua metodologia de cálculo, fazendo com que o ressarcimento fosse realizado a menor. Esse erro ele é praticamente um fato incontroverso, considerando que a própria Secretaria de Fazenda emitiu uma resposta à consulta em que reconhece que havia esse equívoco na metodologia de cálculo, e também o fato de isso não ser mais, me parece, no processo, uma questão em discussão. O que se discute, e é o que eu talvez foque aqui na sustentação oral, é se a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte para justificar essa devolução das diferenças, que ele deveria ter restituído no passado e não foi, se eles deveriam, se essa metodologia de cálculo ela se sustenta. Então, só para fazer algumas ponderações. A primeira questão não se discute o ressarcimento do ICMS-ST em si. Inclusive, nessas situações aqui que está em discussão, o valor do ressarcimento da portaria CAT ele foi homologado.
O que se discute é a diferença maior que deveria ter sido ressarcida no passado e não foi por um erro que existia na portaria CAT. E até, presidente, se me permitir, eu não sei se eu sou autorizado a isso, eu queria só fazer a projeção de um quadro aqui, porque é para explicar numericamente qual que era esse erro da portaria, e até isso é importante para explicações de como o cálculo ele foi feito e que ele se sustenta, tá? Eu posso fazer a projeção? Não, pode sim. Vê se eu consigo compartilhar a tela, né? Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Aparece a tela já? Sim, sim. Então, vou só compartilhar aqui. Aqui são os memoriais. Ele tem esse quadro. Eu vou até aumentar, não sei se vocês conseguem enxergar bem. Esse quadro, ele demonstra numericamente, ele é um exemplo de como esse cálculo era realizado. Então, qual que é a diferença principal? Se eu faço uma aquisição interestadual, uma aquisição interna de uma mercadoria, ela vem com um ICMS destacado de 18, eu faria o cálculo, por exemplo, de MVA e base de cálculo, eu chegaria a um imposto de 9. Por que 9? Porque se eu aplico a alíquota interna sobre os 150, até fazendo um cálculo rápido aqui, se eu aplico a alíquota interna de 18 sobre esses 150, dá 27. Mas se eu desconto os 18 do crédito do próprio, eu chego nos 9 a pagar. Nesse racional, se eu faço uma aquisição interestadual, dá um valor diferente, dá um valor a maior a pagar. Por quê? Porque o valor que vai ser abatido de próprio, nesse caso, vai ser 12% e não 18%. Logo, eu pagaria aqui, quando é uma aquisição, nesse exemplo, interna de R$ 9,00 de imposto antecipado, e nesse eu pago 15. Qual que era o problema da portaria até então? Ao fazer o cálculo do ressarcimento, ela comparava as bases de cálculo do ICMS-ST com o próprio e não considerava a possibilidade de eu fazer aquisições interestaduais, que posteriormente eu dou uma saída interestadual, tá? Para fazer a explicação, qual que é o tipo de ressarcimento que eu estou tratando? Operações para as quais eu fiz o pagamento do ICMS-ST, o fato gerador presumido não ocorreu por conta da saída interestadual subsequente. Então, teve aqui o que a gente chama de quebra de cadeia, ou seja, não foi uma venda interna, que é o que era presumido. Eu dei uma saída posterior interestadual. Então, se eu fazia aquisição, quando eu recebi essa mercadoria internamente, batia o cálculo, estava correto. Mas se eu fazia aquisição adquirindo de outro estado, o cálculo não batia, porque eu acabava ressarcindo 9, nesse exemplo, quando eu deveria ressarcir 15. Ou seja, esse 6 aqui eu ficava sem receber por conta do erro que existia. Esse erro foi reconhecido pela Fazenda, tanto foi reconhecido que o próprio foi emitida uma resposta à consulta específica para a Companhia Brasileira explicando, inclusive com a forma pela qual a Companhia Brasileira poderia reaver esses valores, uma metodologia de cálculo para isso. Então, só descendo um pouquinho, aqui nos memoriais tem o trecho da resolução de consulta em que ela reconhece e aponta como eu poderia reaver numericamente esse valor. Eu teria que fazer uma base de cálculo de entrada ajustada, fazer um cálculo matemático e reaver essa diferença que, de acordo com esse cálculo aqui, eu deixei de ressarcir por conta do erro. Vou parar de compartilhar para explicar. Então, basicamente, esse é o contexto no qual se deu a autuação. Eu apurei esse crédito, eu lancei na minha escrita esse crédito depois de apurado, ele foi levado à fiscalização, e até para dar um contexto melhor da fiscalização, esse foi um dos quase únicos casos em que esse crédito não foi homologado. E não foi homologado pelo fiscal, talvez, no primeiro momento, não entender muito bem até qual era o cálculo que foi realizado para a apuração desse crédito. Essa fiscalização ela ocorreu, inclusive, isso é um ponto que a gente trouxe até para justificar o porquê que posteriormente foram apresentadas memórias de cálculo ao longo do processo administrativo. Ele se iniciou antes da pandemia, ele terminou em junho de 2020, que era mais ou menos ali o ápice do Covid-19, que as empresas ainda estavam se organizando, por exemplo, para ter o trabalho home office, etc. Então, a demora e até a não apresentação de alguns arquivos durante essa fiscalização se deu exatamente nesse contexto. Passam-se tantos anos, a gente acha que não aconteceu, mas a gente sempre traz esse contexto para justificar exatamente por que no momento da fiscalização houve uma dificuldade muito grande. E veja, se você perceber pelo peticionamento da defesa, a gente demorou quase 2 dias para subir essas memórias de cálculos, porque são um volume bastante grande de
de documentos para justificar o cálculo apresentado. Então, feito toda essa introdução, qual que é o ponto controvertido neste momento, né, me parece? Se o cálculo apresentado pela empresa ele seria consistente ou não. Primeira coisa, foi apresentadas as memórias têm tanto chaves de acesso das notas de entrada, porque as notas de entrada dão a valoração do que foi retido de CMS-ST, tem tantas chaves de acesso das notas de saída, as notas de saída indicam que a saída for uma saída interestadual, e além disso, tem ali também uma metodologia de cálculo para se chegar ao valor da diferença. E aí, mais uma vez, doutora Maria Rosário, vou brevemente apresentar aqui o memorial, porque também tem uma questão matemática ali rápida só para explicar qual que é a questão controvertida. A questão controvertida hoje se diz com relação a como foi feito. E aqui tem uma reprodução até da planilha por meio do qual se foi feito o cálculo, tá? A base de cálculo sobre a qual foi calculada aqui nesse exemplo o imposto foi 8,5. Ou seja, se calculou ali o valor do imposto no passado, 8,5 vezes 18%, e se chegou ao valor que 12%, desculpa, e aí se chegou ao valor que seria o ICMS da operação. E qual que foi, na verdade, o que indicou a solução de consulta que deveria ser feito o cálculo? Para se chegar no valor da base ajustada, sobre a qual eu conseguiria chegar no ressarcimento do DIFAL, eu teria que dividir pela alíquota interna, no caso 18, e multiplicar pela alíquota interestadual, em regra 12. Fazendo a conta aqui, basicamente, isso significa matematicamente multiplicar por 1,5, tá? Só para explicar. Mas se eu pegasse esse exemplo aqui, eu pego a base de cálculo, eu divido pela alíquota interna, que é 18, e multiplico pela alíquota interestadual, eu chego a um valor de 5,6. E se eu aplico uma alíquota interna sobre isso, dá exatamente esse valor de 1,02. Ou seja, esse valor de 1,02 foi o valor que foi que eu deveria ressarcir e não que eu ressarci originalmente. E aí foi feito o cálculo aqui, e a diferença que foi apurada foi basicamente a seguinte: como ele considerou que era uma alíquota interna de 18, eu pego a diferença entre o 18 e o 12 e chego no valor de 6%. Então, eu aplico um percentual de 6% sobre o valor da base de cálculo, chegando ao DIFAL que foi apurado. Então, nesse sentido, o que está se explicando aqui, foi explicado, foi de que se adotou, sim, a fórmula de cálculo desse ressarcimento complementar, vamos dizer assim, apurado pela solução de consulta. Outro ponto que foi levantado, e aqui tem a explicação certinha dos memoriais de como foi feito esse cálculo. Basicamente, foi feito o cálculo aqui para se chegar que o valor total que eu deveria ressarcir era 1,53, ou seja, se eu majoro a base de cálculo original, que era 8,5, em 1,5 chego a 12,75, que é o cálculo que a própria resposta de consulta aponta como o cálculo correto. E se eu aplico a alíquota interna sobre esses 2,75, eu chego no valor de 1,53, que era o valor que eu deveria ter ressarcido. Como eu não ressarci esse valor, eu ressarci 1,52, a diferença é o cálculo que foi feito para todas as operações. Então, aqui a gente entende que foi, sim, adotado a metodologia de cálculo que a resposta à consulta deu. Tem uma explicação importante aqui, que não deveria ter, inclusive, a adoção da própria portaria. Por quê? Porque se a portaria tinha o vício de metodologia, não faz sentido adotar a própria metodologia da portaria que estava errada para chegar na diferença. Por isso, a resposta à consulta ela trouxe uma forma de eu ajustar esse cálculo para ressarcir aquilo que não foi ressarcido ao passado. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, excelências, com relação ao qual trouxe a própria fiscalização exemplos específicos, seria o do quê? Quando eu pego o valor da retenção na nota fiscal de entrada, esse valor ele não corresponderia exatamente à nota fiscal de entrada. Isso foi um questionamento da fiscalização. E o que se percebeu, e aí se esclareceu no processo, foi o quê? Foi que algumas casas decimais houve um sistema de arredondamento. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma retenção de 25,57 na nota fiscal de entrada, e esse era o valor especificado lá. O sistema acabava arredondando para algo em torno, por exemplo, de 25,6. Basicamente, um arredondamento para cima. E a regra era a mesma se era menos que isso. Então, se eu tivesse uma situação de 2,43, alguma coisa do tipo,
ele arredondava para baixo, 2,4. Isso porque a metodologia de cálculo fez esse arredondamento. Mas como qualquer arredondamento e qualquer regra de arredondamento do ponto de vista matemático, se eu arredondo para baixo quando está menos que 5, se eu arredondo para cima quando está mais para 5, eu tenho praticamente uma neutralização desse efeito. Isso é uma regra que acaba se aplicando. Então, a empresa também ela explicou que houve esse questionamento nos arredondamentos, que isso não traria nenhum prejuízo ao cálculo. Por outro lado, o fisco só apresentou essa questão e não disse se isso teria impacto ou não no cálculo final. Peço desculpas por me alongar, mas de fato tem essas circunstâncias, vamos dizer assim, matemáticas do cálculo, que foram os pontos que de fato me parece que são os pontos que foram apontados pela fiscalização para não validar o crédito nesse momento, que a gente entende que não podem subsistir e por isso entendemos que o recurso deve ser provido. Tem uma primeira questão que, do ponto de vista da análise desse material, a decisão de primeira instância ela passou muito ao longe de analisar com profundidade essas questões. Ela fez uma análise extremamente superficial das planilhas apresentadas, até porque uma parte do material, de fato, foi complementado em recurso ordinário. Basicamente, o que foi complementado foi só trazer as chaves de acesso de algumas notas fiscais que estavam faltantes. Isso foi a diferença das planilhas da primeira para a segunda instância. Foi basicamente complementar que aquela planilha tinha chaves de acesso apenas para dar maior legitimidade à própria planilha, que tinha ali pautado em nota fiscal com chave de acesso que o fiscal poderia acessar, tá? Essa é a diferença, basicamente. Mas a gente entende que há um vício de nulidade porque a análise foi extremamente superficial. E ainda que superada essa questão da nulidade, a gente tem que o recurso tem que ser provido, porque essas supostas inconsistências apresentadas pela fiscalização não devem subsistir, seja porque o cálculo ele está sim de acordo com a resposta à consulta, seja pela questão do arredondamento que acaba tendo um efeito neutro no cálculo final. Então, são essas considerações. Peço mais uma vez desculpa por me alongar, mas acho que é importante fazer essas considerações. Agradeço a sua disposição em caso de qualquer dúvida. Obrigado. Doutor Flávio. Vou passar a leitura do voto. Obrigado, doutor Vanderlei, pela explicação oral. Tá? Foi muito boa. Vamos lá. Conforme relatório circunstanciado, o AI inverte sobre valores lançados em GIA a título de ICMS a compensar com a portaria CAT 1799. Tá? Então, na verdade, não são os valores da portaria CAT exatamente, mas é aquela diferença que durante o período a portaria não abrangia, que é quando a entrada tem uma alíquota inferior da alíquota interestadual, perdão, da alíquota interna, que é no caso da alíquota, que é a entrada interestadual, que é o caso aí. O fisco esclarece que o contribuinte informou que os valores lançados referem-se à diferença decorrente de falha na metodologia de cálculo fixada pela portaria CAT 1799, que tem em conta a comparação, subtração da base de cálculo, não sendo considerado o fato de que as entradas interestaduais e as bases de cálculos têm em conta alíquotas diferenciadas. A contribuinte esclarece que os valores são legítimos e que a falha nas temáticas da portaria CAT 17 foi reconhecida pelo fisco na resposta à consulta formulada pela própria contribuinte. A autuada apresentou vasto material após a lavratura do AIM, que, segundo afirma, comprova seu direito. Afirma que a decisão da DTJ deixou indevidamente de se pronunciar sobre questões cruciais para o prefeito deslinde do feito. Aduz nulidade da decisão, pois não teria valorado devidamente o material probatório acostado, nem teria convertido o feito em diligência para se manifestar sobre o material. Entendo inexistir nulidade na decisão recorrida, a conversão do feito em diligência é faculdade do órgão julgador na formação de seu convencimento, para esclarecimento de matérias de fato. Não é o órgão de julgamento obrigado a converter o feito em diligência quando entende não existirem matérias a serem esclarecidas e já formou seu livre convencimento. Bom, da leitura da decisão atacada, verifico que ela se manifestou expressamente sobre a desnecessidade de diligência para a formação de seu convencimento. Assim, ela falou o seguinte, a decisão recorrida. Não se vislumbra a necessidade de ser provida diligência, conforme solicitada na peça defensória, vez que ainda que juntadas as planilhas impressas conforme as folhas 1.200 a 16.000, que certamente refletem em construção de arquivos em mídia digital,
referidas planilhas não oferecem conformidade a revelar qualquer possibilidade de verificação ou cumprimento da condição para concessão de ressarcimento, nos termos em que exarado na manifestação fiscal de folhas 16.000 e tralalá. Bom, acrescento que a DRF, antes da apresentação das contrarrazões ao apelo ordinário, converteu o feito em diligência ao autor do feito, que se manifestou sobre a referida documentação. Não é demais observar que a manifestação fiscal sobre tais documentos motivou a diligência promovida pela nona Câmara Julgadora, para que a autuada não fosse prejudicada quanto ao contraditório. Então, quanto à questão da diligência, a DRF já converteu o feito em diligência, foi para a nona Câmara Julgadora que converteu de novo em diligência. Então, eu entendo que, ainda que houvesse uma nulidade, que eu entendo que não há, ela foi sanada aqui já completamente, né, na questão de diligência. Em sua manifestação fiscal, após a conversão de diligência pela DRF, o fisco reafirmou que o contribuinte utilizou metodologia de cálculo distinta da orientação recebida na consulta tributária que ele mesmo fez, né? O que já havia sido apontado na manifestação fiscal por ocasião da defesa. Aí eu transcrevi um trecho lá que fala basicamente sobre o arredondamento, e aí esclarece aqui que o arredondamento, ele dá um exemplo, por exemplo, quando a mercadoria está em 22,57, arredonda para 23. Quando está em 31,41, tá, arredonda para... ele arredondou os centavos aqui, como falou a sustentação oral. Tá? A autora assevera que a inconsistência se trata de arredondamento de valores. Porém, inexiste tal previsão de arredondamento para os valores inteiros. Tá? Porque ele arredonda sempre para o valor inteiro mais próximo. Tá? É isso. O fisco traz outras observações sobre os cálculos efetuados pela contribuinte, como a falta do IVA ajustado, o que afasta os cálculos do preconizado na consulta tributária realizada pela contribuinte. Permanecem nas informações fornecidas a ausência de diversas chaves de acesso, de entrada ou de saída. Foram apresentadas pela empresa autuada, o que impossibilita a verificação do cumprimento da condição para a concessão de ressarcimento. Então, mesmo depois das conversões em diligências, bom, o fisco ele pegou os arquivos, né, e constatou que algumas chaves de acesso ainda faltam, tá? Por óbvio, são mais de 20.000 folhas, nem eu, nem acho que a decisão recolhida olhou as 20.000 folhas linha por linha para ver se faltava algum dado em alguma linha. Mas em arquivo digital é fácil isso ser verificado. Tá? O fisco aponta que outro grave problema verificado é que em todos os meses do período, de abril de 13 a março de 15, identificamos diversos casos de aquisição de mercadoria pela CBD dentro do estado de São Paulo. Tais aquisições não são amparadas pela consulta tributária da contribuinte, que é a 9234 de 16. Bom, essa diferença de ressarcimento que a portaria CAT 17 não contempla e a resposta à consulta falou que poderia ser contemplada, é em relação à diferença de alíquota entre a interna e a interestadual. O fisco ele aponta que tem diversas notas fiscais que se referem a questões internas nessa planilha, né? Tá. Vamos lá. O fisco aponta que outro grave problema, bom, esse já foi, mesmo após a conversão em diligência, a autuada não foram trazidos esclarecimentos suficientes para as observações feitas pelo fisco. Assim, mantém a acusação fiscal. Tá? A alegação de impossibilidade de atualização da base de cálculo da multa não pode ser provida. Observo que se aplica, no caso, a súmula 13. Tá? A pedido de limitação dos juros, que devem ser aplicados conforme a súmula 10. Então, eu provejo a limitação dos juros. Então, disposto, eu conheço o parcial provimento ao apelo para limitar os juros. Tá? Então, basicamente, por quê? Porque, pela análise que o fisco apontou, das planilhas trazidas pela autuada, alguns dados faltam ali. Tá? Então, por isso que ele não homologou aqueles dados. É isso.
Obrigada, doutor Flávio, pelo voto. Os debates estão abertos. Alguma manifestação? Estamos de acordo, senhora presidente. Realmente o doutor Flávio apurou muito bem o caso. A autuada, como aliás costuma acontecer, né? Ela não fornece os elementos suficientes para que se chegue ao valor que ela fez o creditamento. Então, o autor do feito de sua manifestação lista todos os problemas encontrados e não há como se fazer esse cálculo para que se chegue ao valor que ela chegou. Então, estamos de acordo com o voto, senhor presidente. Ok. Mais alguém para se manifestar? Eu também acompanho o voto do doutor Flávio, que está bem fundamentado, até porque tivemos já 2 diligências nesse caso, né? E isso foi esclarecido, o que foi apontado pelo patrono, né? Acho que foi esclarecido aqui, então vou acompanhar também o doutor Flávio em razão já dessas diligências. Então, podemos encerrar os debates e passar, então, à verificação do quórum. Iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator. Então, no caso do auto 4135-405, Companhia Brasileira de Distribuição, o resultado foi com o relator conhecido, com julgamento de mérito parcialmente provido apenas para reduzir os juros. E este é o voto, então, parcialmente provido, né? Esse é o resultado, senhor doutor Vanderlei. Obrigado. Obrigado a todos. Ótima sessão. Para continuar na sessão, ou não. Obrigado, doutor. Bom dia. Agora, bom dia. Passar para o primeiro da pauta. Então, não temos mais advogados presentes, né? É o que me parece aqui que foi passado. Eram só esses. Então, vamos agora para os demais casos sem sustentação oral. Então, o primeiro da pauta, o auto 4.101.028, a WMS Supermercados. Eu sou a relatora. O processo aqui, o voto, ele está registrado, né? Eu vou fazer o relato. Então, o recurso ordinário do contribuinte, a infração relativa ao crédito do imposto, efetuou, em hipótese não permitida pela legislação, recebimento de crédito de ICMS no código de GST, contrariando a prescrição do regime especial, processo GEDOC e tal. Do estabelecimento, então, recebeu, né, teve esse recebimento de crédito, né, do estabelecimento da WMS Supermercados do Brasil, então, conforme se comprova dos documentos acostados. A recorrente, ela alegou a extinção do crédito que teria sido atingido pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Diz que tomou ciência do AIN 22/11/2017, relativo ao período de janeiro de 2012. No mérito, sustenta a legitimidade da transferência e do recebimento do crédito, com fundamento na Lei Complementar 87, de 96. Cita a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que apreciou a apelação nos embargos à execução, aí até cita outro caso de autoinfração, e também cita a jurisprudência de outros tribunais brasileiros,
e sim surge quanto à multa e os juros aplicados. Então, indo ao voto, então eu digo, aduz a recorrente que é conhecida a compensação estadual que permite a transferência e o recebimento de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa, situação que se encontra atestada no RICMES de São Paulo. E aqui eu coloquei entre aspas, né, esses argumentos. E ainda diz que, com o advento da lei complementar, os saldos credores e devedores dos diversos estabelecimentos do mesmo contribuinte do Estado são centralizados, compensando-se os mesmos. Então, diz que tanto a disponibilidade de transferência de crédito como o recebimento dele por qualquer estabelecimento, né, seu dentro do Estado não pode ser limitado ou gerido por regime especial. Então, quanto à decadência, né, então esses foram os argumentos, aí quanto à decadência, ela pleiteia, como eu já disse, a aplicação do artigo, e aqui não é 15, é 150, parágrafo 4º do CTN. Então, eu entendo aí, quanto à decadência, que deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1º do CTN, haja vista que a infração é relativa ao creditamento indevido. Houve lançamento no livro de registro de apuração sobre a rubrica Outros Créditos, correspondente à transferência de crédito, recebimento em estabelecimentos. Não diz respeito à falta de pagamento do imposto. Então, eu entendo que deve ser aplicada a súmula 9 de 2017, que nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos à regra decadencial é o artigo 173, inciso 1º do CTN. Então, desse modo, eu afasto a preliminar de decadência arguída. Quanto ao mérito, a recorrente sustenta, então, como eu já mencionei, a legitimidade da transferência e do recebimento do crédito em tela. Eu digo que as provas juntadas pelo AFR, folhas 4 a 66, comprovam a infração descrita de transferência de crédito do imposto entre estabelecimentos em hipótese não permitida pela legislação, nem pelo regime especial da autuada, porque a autuada menciona, né, ela tinha um regime especial, aqui o GEDOC que eu menciono, ressaltando a manifestação de fiscal de folha 148 e 149, né, que até grifei o trecho, né, que diz que não permite a transferência de crédito, né, esse regime especial não permite a transferência de crédito entre estabelecimentos, ou entre outros ressarcimentos de crédito ou estabelecimentos filiais, como quer fazer crer a defesa. O regime especial ele permite o ressarcimento do imposto retido por substituição tributária mediante a emissão de nota fiscal, com a dispensa de prévia comprovação de apuração dos valores, ou seja, permite que o contribuinte apure e transfira a seus fornecedores, não suas filiais, crédito e ressarcimento sem a prévia análise da Cefaz. Então, esse, como dito na manifestação fiscal, né, o recurso especial é nesse sentido, né, que não pode ser ampliado, que é o que a recorrente, né, sustenta, que esse regime especial teria uma interpretação um pouco mais ampla. Então, eu concordo com a representação fiscal, que está caracterizada a infração, que não há essa previsão legal, e nem no regime especial para transferência e recebimento do crédito. Quanto à multa, entendo que ela está em conformidade com a legislação, que é válida, vigente e eficaz, e quanto aos juros, surgiu essa dúvida anteriormente e teve uma diligência, conforme folha 150, foi esclarecido pelo AFR, que foi utilizada a Selic, então juros de acordo com já a alteração da lei 16.497, ao patamar da Selic. Então, nem seria o caso, né, de uma redução dos juros e provimento parcial, então eu neguei provimento ao recurso do contribuinte. Este é o voto, estão abertos aqui os debates, só vou alterar aqui rapidamente o artigo. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu me acompanho.
É de acordo. Acompanho. Então, registrando o voto, é conhecido integralmente com julgamento de mérito e não provido. Então, este é o registro do voto, a conclusão. Então, encerrando os debates, vamos verificar quórum para iniciar a votação. Então, iniciando a votação. Então, encerrada a votação do caso do auto 4.101.028, conhecido e não provido, né? WMS Supermercados do Brasil, conhecido e não provido, encerrando o julgamento. E vamos ao próximo caso da pauta de hoje, que é o auto 4.110.028, Hilda Toito Taipina. Doutor Adolfo é o relator. Com a palavra, doutor Adolfo. Um segundo, por favor. Sim. Presidente, só um ponto. Faltou fechar a votação do CBD. Ok, obrigada. Vou voltar lá. Não foi um problema de abrir esse arquivo que acho que veio corrompido. O TI falou que estava resolvido, mas não está dando certo. Sabe quando o arquivo veio corrompido? Ele veio cheio de quadradinho. Tá vendo como tá vendo corrompido? É possível, presidente, deixar para a semana que vem? Sim, claro, posso devolver para o relator, devolver Pode ser. devolver para o relator, ou devolver para a agenda da pauta. Para o relator é melhor, né? Sim. Então, esse caso é o auto 4.110.028, Hilda Toito, então, sendo devolvido para o relator e encerrado. Então, encerramos, cumprimos aqui a pauta de hoje. Osvaldo, podemos encerrar a gravação.